experiência. De sentir a presença de Deus. Eu fui o primeiro cristão da minha família. Eu vim de uma família espírita, onde nunca havia ouvido falar do Senhor Jesus. E um dia eu fui chamado para ir numa reunião como esta. Era uma reunião muito doida, porque eu não entendi o que estava acontecendo. Era tudo muito descontrolado e 10 vezes mais intenso que isso. E as pessoas corriam, pulavam, gritavam. E eu dizia: Deus, que loucura é essa? Eu entendi que a presença de Deus nos salva. A presença de Deus nos cura. A presença de Deus coloca sempre convencimento dentro da gente. Aquilo que as pessoas tentam nos convencer uma vida inteira, e elas não conseguem. O Senhor, em um instante, em 1 minuto, em 1 segundo, Ele faz isso. E quando nos jogamos neste lugar, eu posso dizer algo muito claro de Deus para você. Deus está neste lugar. Você acredita nisso? Por isso nós aceitamos o Senhor. Quantos querem aceitar esta presença? Quantos querem fazer uma aliança com ela? Quantos querem aceitar o Senhor Jesus? Ok, então ore com ela. Ela quer aceitar Jesus? Amém. Ela quer aceitar o Senhor Jesus. Mas alguém quer aceitar o Senhor Jesus? Ele está aqui. O que é aceitar o Senhor Jesus? Não é aceitar um rótulo religioso. Não é se tornar um crente de carteirinha. É ter uma aliança com Deus. Aceitar que Cristo viveu, morreu, ressuscitou, abriu caminho para nos salvar. É ter uma vida aonde Jesus seja o teu Senhor. Não apenas vai te salvar, Ele vai ser o seu dono. Existem muitas pessoas que aceitaram a Cristo como Salvador, mas nunca o aceitaram como Senhor de suas vidas, como aquele que é o seu dono. Jesus não quer apenas te salvar, Ele quer ser o dono da sua vida. Então, quando nós falamos sobre aceitar ao Senhor Jesus, nós estamos dizendo: você gostaria que Cristo fosse o seu dono? Você gostaria que Ele fosse dono do seu coração, da sua alma, do seu espírito, da sua família, dos seus filhos, da sua casa, do seu trabalho? Isso não tem a ver apenas para dizer para você: olha, aceite a Cristo que você vai ser salvo na eternidade. Tem a ver com dizer: aceite a Cristo para que você seja completamente salvo nesta vida e também na eternidade. Então, o aceitar o Senhor Jesus como nosso dono é dizer: há muitos cristãos que frequentam a igreja, mas nunca aceitaram a Cristo como Senhor. Aceitaram a Cristo como Salvador, sim, mas não como Senhor. Então eu quero repetir a minha pergunta esta manhã. Há alguém aqui que quer aceitar a Cristo como Senhor e Salvador esta manhã? Levante as mãos. Senhor e Salvador. Há uma pessoa, há 2 pessoas, há 3 pessoas. Glórias a Deus. Sabe o que quer dizer isso? É uma boa decisão. Aquela moça que está na parede, a primeira vez que eu vim, ela estava aqui. Eu lembro como hoje, que eu vi uma aliança de Deus descendo sobre a vida dela.
eu não tenho dúvida que Deus, Ele tem um grande propósito para a sua vida e que Ele vai usar e mudar você. Você é alguém que ainda você não entendeu sobre o que Deus vai fazer com você. Mas Deus me deu uma palavra que eu aguardo há muito tempo para você. E eu fui, orei, voltei. Eu quero profetizar uma palavra. Deus fará de você uma Ana na presença dEle. Sabe quem foi Ana? Ana foi a mãe de um profeta chamado Samuel. E Deus fará algo tão nobre dentro da sua vida. Tudo que Deus esperava era o seu temor para com Ele. E esta manhã, Ele começa uma revolução na sua história e na sua vida. Uma revolução no seu coração. Eu gostaria de chamar essas pessoas aqui. Eu quero orar com você. Eu quero abençoar a sua vida. Vem aqui. Eu quero abençoar. Você que quer aceitar a Cristo como teu Senhor, esta manhã, eu quero convidar você para isso. Sabe, gente, nós estamos acostumados a fazer cultos formais, cultos normais. Cantamos 3 músicas, pregamos uma palavra de 40 minutos e vamos para as nossas casas e passamos um ano fazendo isso. E nunca estamos prontos, talvez, para compreender aquilo que Deus está fazendo. Vocês entendem o que eu falo? Sério? Que legal! Nós precisamos estar abertos para viver a experiência com Deus. Jesus nunca fazia a mesma coisa todo dia. Cada lugar que Jesus ia era uma experiência muito diferente. Um dia ele curava cegos, outro dia limpava leprosos, outro dia expulsava o demônio, outro dia ressuscitava mortos, outro dia só falava com fariseus. Em todas estas movimentações, o Senhor estava presente. Nós precisamos aprender a beber de Deus de uma maneira diferente. No livro de João, no capítulo de número 4, nos fala sobre a história da mulher samaritana. Calma, você não precisa abrir. E fala que essa mulher chegou para Jesus e foi na beira de um poço. E Jesus pediu para aquela mulher, como judeu, dizendo: dá-me de beber. E os samaritanos não conversavam com os judeus. Era proibido. E aquela mulher fica assombrada com Jesus. Fala para o seu irmão: às vezes, ou sempre, Deus faz o que a religião proíbe. Exato. A religião proíbe, Deus faz. A cultura, a religião proibia. Jesus quebra a religião. E conversa com a mulher. Nós cantamos até essa música hoje, você lembra? Lá menor, deixa eu ver. No começo, como foi? Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede.
não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. Estamos esperando tanto tempo, né? Longe da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Não E nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe: Jesus, dai-me de beber. Então a mulher lhe disse: como sendo tu judeu, pedes de beber para mim? Eu sou uma mulher samaritana. E os judeus não se dão com os samaritanos. Mas replicou-lhe Jesus: se conhecer o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar água do poço, e ele é fundo. Onde, pois, tem água viva? Tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, como também seus filhos e seu gado. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Deus sempre está nos chamando nos lugares proibidos. Tudo que a religião proíbe, Ele quebra. Quando falamos sobre conhecer a Jesus de maneira pessoal, nós estamos falando sobre sair do formato da religião. Estamos falando de sair da cultura evangélica, da cultura espírita, da cultura católica. Estamos falando sobre estar num lugar totalmente que Deus cria para termos uma experiência com Ele. E quando falamos sobre ter experiência com Deus, não é uma receita que algum pastor te entrega, mas é um encontro que o próprio Deus permite e produz. E este encontro, Deus se revela a você. Neste encontro, Deus abre os seus olhos espirituais. Neste encontro, o seu coração é alterado e transformado. Sabe quantos cultos nós fizemos que Ele não veio? Muitos. E quando nós estamos em culto como este, fale para o seu irmão: nós estamos no culto dele, e Ele nos convidou para o culto dele. Ele não está no nosso culto, nós nos metemos dentro do culto dele. E por isso Ele domina tudo, sabe? Ele faz tudo. Ele coordena, Ele muda, Ele ministra. E temos sensações de eternidade.
Onde uma música, a gente percebe que a gente não precisa cantar 5 músicas num culto. Às vezes é uma, porque tem eternidade. E aquela mulher fica balançada. Os nossos cultos deveríamos ser assim. Deveríamos sair balançados pelo encontro com Ele, marcados pela presença da glória dEle. E eu quero profetizar esta palavra. Jesus quer convidar esta igreja para os cultos deles. Quantos querem participar dos cultos de Jesus aqui aos domingos? Jesus quer convidar vocês. Chega do culto de vocês. Chega do formato de vocês. Cada domingo que você vier, fala: Senhor, permita-nos entrar no teu culto. Permita-nos entrar no lugar que é você que comanda. Não somos nós. A gente não sabe fazer culto. A gente tem que desaprender a fazer culto. Porque todas as vezes que aprendemos, nós criamos religião. Tudo que está no nosso controle, no nosso comando, tem uma pitada de religião muito profunda. Por isso Ele nos leva para lugares proibidos. Ele nos leva a quebrar as regras. Bagunça a ordem dos pastores. Não canta as músicas que os músicos ensaiam. É lindo isso. E ele chega para aquela mulher e diz: não é só você que tem sede. Fala para o seu irmão: não é só você que tem sede. O Senhor tem sede de você. A maioria das vezes nós vamos para um culto porque temos sede dele, mas ele tem sede de nós. Então ele diz: dai-me de beber. Qual é a água que você vai dar para ele? A maioria das vezes nós só queremos a água dele, mas não queremos dar para ele nenhum tipo de água. Por isso nós temos que aprender a matar a fome e a sede do Senhor. E sabe o que eu percebo hoje? A sede desta casa precisa aumentar. A água desta casa precisa aumentar. Quantos querem aumentar a água desta casa? Para dizer: Jesus, todas as vezes que você estiver aqui, nós vamos ter água para você. Nós vamos ter um louvor que flua como água. Nós vamos ter uma oração que flua como água. Nós vamos ter uma sensibilidade. E nós esperamos saciar você. E quando você estiver diante dele, se quebranta. Você pode se quebrantar. Seja humilde. Não fique duro para nada. Mas seja o mais quebrantado possível. Jesus riu daquela mulher. E a mulher disse para ele: como você vai tirar água do poço? Você não tem balde. Sabe, o balde significa medidas. Nós aprendemos a ser cheios de medidas. Os pastores são peritos em ter medidas. Os pastores usam baldes. E os baldes significam a nossa teologia.
Tem uma corda. Há uma atadura que nós jogamos no fundo do poço. Mas a Bíblia diz que o Espírito é derramado sem medida. Mas nós sempre temos um balde que é uma medida. E queremos beber das coisas de Deus ou do Espírito de Deus com balde. A primeira coisa que uma igreja rompe quando tem um encontro com a presença de Jesus é o balde. Ela não bebe mais de porções e de baldes, né? Eu tenho uma palavra profética e bonita para esta casa. Quantos querem quebrar o balde neste lugar? Levante as mãos. É tempo de quebrar o balde dessa. Quebrem o balde neste lugar, por favor. Quebrem o balde nos cultos de vocês. Não queiram mais beber do Senhor com balde. Não queiram mais pegar águas com porções limitadas. Porque o Espírito, ele é derramado sem medida. E Yeshua diz: eu estou falando de outra água. Eu não vou pregar, não tenho esse anseio, quero compartilhar. No mundo hoje em dia é comprovado que a água mais contaminada que existe é a de poços artesianos. A água de poço é uma água morta, porque perde o oxigênio. Sabe quando uma igreja se torna religiosa? Quando ela se parece com um poço. A maioria dos poços, a boca de acesso é pequena. Eu tenho medo quando o acesso de uma igreja é pequeno. Eu tenho medo quando a igreja é fechada. Quando ela é rígida. Quando você fala de beber de um poço, você está falando de uma água que pode estar morta. E água envenenada gera morte. É por isso que a igreja, quando ela está no formato de poço, ela tem uma água morta. E as pessoas que bebem desta água estão envenenadas. Elas perderam a vida de Deus, perderam a vida do Espírito, perderam a vida na palavra, da adoração, da santidade, da obediência, da devoção, da entrega. Porque quem que bebe é uma água de poço, que não consegue mais alterar o teu espírito e a tua alma. Por isso você tem desânimo de vir aos cultos de domingo. Por isso você não tem vontade de ler a Bíblia. Por isso você não tem vontade de jejuar e de orar, ou de ligar um louvor no seu carro. Você às vezes prefere colocar um samba do que colocar um louvor, para ver se a sua alma se anima um pouco. Porque essa água da religião está te matando. E Jesus quis salvar essa mulher disso, dizendo: eu tenho água viva para te dar. Eu não tenho tempo de pregar e não vou pregar. Mas o poço é um lugar horrível. Fala do seu irmão: no poço você não consegue nadar, nem se mexer. No poço você só afunda. É isso que acontece. Quando nós nos tornamos uma igreja no modelo de poço, as pessoas afundam na água morta. Morrem na água morta. E eu quero profetizar esta palavra para vocês. A Life Church não pode ser um poço. Eu queria convidar vocês para a gente destruir este poço. Porque o modelo de poço não é o modelo de Jesus. O poço é o modelo dos homens. O Senhor não faz poço. O Senhor cria fontes. Os homens constroem poços. O Senhor abre fontes. E sabe o que eu sinto?
Há uma fonte poderosa de Deus para ser aberta aqui. Eu quero profetizar que não apenas este lugar, mas a sua casa será uma fonte de Deus. Teu lar será uma fonte de Deus. Teus filhos, teu trabalho, teu ministério. E eu gostaria de dizer que é tempo de Deus usar você como esta fonte. As pessoas encontrarão água na sua amizade, em tuas palavras. Quando você estiver comendo um onigiri com teu irmão, ele vai ter prazer. Quando você estiver pescando com ele, ou trabalhando, ou na praia, haverá água de Deus fluindo de você, saindo de tuas palavras, saindo dos teus gestos, saindo do teu comportamento, saindo de como você constrói tua família, tua casa, teus filhos. Nós precisamos de homens fontes, de mulheres que sejam verdadeiras fontes do Senhor. Por isso Jesus disse: mulher, eu quero negativar esse poço. Se você bebeu do poço até hoje, eu quero profetizar a vocês algo doido de Deus chegando no meio de vocês. E sabe o que é isso? É água nova, água viva. Sabe para quê? Para purificar o paladar de vocês, para trazer um novo paladar espiritual. Quantos querem experimentar de coisas novas? Amém. Nesses cultos, ter cultos doidos, sobrenaturais, aonde verdadeiramente o nosso paladar seja limpo, purificado, preparado e treinado pelo Espírito. Isso nós precisamos. Eu quero dizer que começou um novo tempo em sua vida. Começou um novo tempo dentro desse ministério. E vocês receberão tantas pessoas sedentas, pessoas que virão de perto, pessoas que virão de longe, porque vocês decidiram uma coisa: deixar água morta para beber de uma água viva. Renuncie a sua religião hoje. Renuncie sua água morta hoje. E fale: Senhor, eu quero beber da tua água. Jesus, eu quero experimentar da tua água. Eu quero água viva no meu interior. Eu quero profetizar esta palavra hoje, esta manhã. O Deus de avivamento está chegando no meio de vocês. Um Deus de mudança. Podemos fazer isso? Quantos aceitam isso?